Juros simples. A diferença entre juros simples e juros compostos é que nos juros compostos temos juros sobre juros e juros simples, a taxa é aplicada apenas sobre o capital principal, fazendo assim com que o valor dos juros esteja fixo em todo o período, né? Então, por exemplo, temos essas fórmulas de juros simples. Os juros... Então, o PV é o capital, né? O J é os juros, o PV é o capital, o empréstimo, aquela listinha toda de sinônimo. Aplicação, valor presente, valor atual, né? Valor hoje. Então, quando eu pego uma taxa e uma porcentagem, então, tanto dividido por 100, multiplico pelo capital, eu tenho juros de um período. Então, se eu multiplicar por todo o período, eu tenho juros total daquele período. Então, essa aqui é a fórmula para calcular os juros, tá bom? Então, aqui a gente calcula os juros. Esses juros é uma quantidade de dinheiro, ok? Money. Uma outra forma que a gente tem dos juros é que o FV, que é o montante, é o capital mais os juros. Essa fórmula vale sempre, tá? Isso é a definição de montante, ok? Então, montante, já vimos isso, capital mais os juros também é dinheiro. Dessa fórmula de montante, capital mais os juros, sai a fórmula de juros simples usando a taxa vezes o prazo. Então, essa aqui também é uma outra forma de calcular o montante. Ok? Que também, né? Montante é dinheiro. Aí, se eu quiser a fórmula do prazo, ou do N, né? Eu isolo aqui o N. Se eu quiser a fórmula da taxa, eu posso isolar a taxa, a fórmula do PV eu posso isolar aí o PV, né? Então, isso daí que a gente vai fazer. Vamos ver exemplos que fica mais fácil, ó. Eu deixei aqui alguns exemplos. Determinar o valor do rendimento. Rendimento é os juros, né? Então, estou pedindo aí os juros. Quanto é? Deixa eu aumentar essas letras. Então, determinar o valor dos juros obtido. Os juros é o J, né? Quanto seria esses juros? Pela aplicação, a aplicação é o PV, de R$ 1.000 durante 5 anos. 5 anos é o valor do prazo, né? Durante 5 anos, há uma taxa é de 0,5, ou seja, 0,5% ao mês. Uma poupança aí, né? 0,5% ao mês. Todas as vezes, qualquer tipo de problema, a gente tem que verificar se o prazo e a taxa têm o mesmo período de tempo. O ano. O prazo está em ano e a taxa está ao mês. 5 anos é 5 vezes 12, 60 meses, né? Porque um ano são 12 meses. Então, eu troco ano por 12 meses. No total, aí, eu vou ter 60 meses, ok? Então, agora está concordando, eu posso aí fazer o nosso cálculo dos juros. Simples, a primeira forma que a gente tem, PV vezes I vezes N. Então, eu estou querendo saber os juros. PV é 1.000 vezes 0,5 dividido por 100 vezes 60. Vamos fazer essa continha. 1.000 vezes 0,5 vezes dividido por 100. R$ 300. 0,5% durante 5 anos, meu senhor. R$ 300. Ok. Esse é o valor dos juros e é o que está pedindo nesse exercício de juros simples. Determinar o
Montante. Montante é FV, não sei qual é, vamos calcular. Acumulado em 8 meses, vou pôr só M de meses, tá? Há um capital que é PV, 23.000, com uma taxa 1,5% ao mês. O N está em meses, a taxa também um período de tempo ao mês, então tá tudo certinho. Podemos aí dar sequência no nosso cálculo do montante. Como está pedindo montante, gente, vamos calcular, então, pela fórmula mais genérica, mais geral aí, né? FV é igual a PV, 1 mais I vezes N. Então, eu quero saber o montante de um capital de 23.000, 1 mais a taxa, 1,5 dividido por 100, porque é por cento, tudo que é por cento eu divido por 100. Jogamos isso na calculadora. Observe que juros simples eu não vou fazer na KP por enquanto, né? Porque juros simples você tem que fazer mais transformações, né? Taxa ao ano e prazo em dias na HP. Então, pensa, né? Ficar fazendo essas transformações todas aí. A gente faz na científica mesmo. Mas dá para fazer, né? Conforme eu ensinei na sala de aula. Então, ó, esse vai ser o nosso valor do montante. É só digitar diretão aí na sua científica que já sai esse resultado. 25.760. Esse é o meu montante em juros simples. Observe, juros simples, o cálculo é linear, não é exponencial, né? Terceiro, qual capital? Capital, todo mundo já sabe, é PV. Então, qual é? Não sei qual é. Deve ser aplicado para obter um montante. Então, eu tenho um FV, o valor 7.500, no prazo de 1 ano e meio, 1,5 ano, ou seja, 12 mais 6, 18 meses, a uma taxa de 2% ao mês. Tudo simples, ok? Então, a gente está pedindo aí capital, PB. Então, a gente pega a fórmula do FV e isola o PV. Eu quero inserir aqui uma caixa de texto, só um minutinho. Vai ficar melhor para eu calcular isso. A gente tem a seguinte fórmula, né? FV é igual a PV vezes 1 mais I vezes N, né? Como eu quero calcular o PV, eu passo o que está do ladinho do PV dividindo. Está multiplicando, passa dividindo. Agora é só substituir. Então, eu tenho aí tanto a taxa quanto o prazo em número de meses, então tá tudo certinho, já posso aplicar a fórmula PV igual ao FV de 7.500 dividido por 1 mais 2 dividido por 100, podem fazer essa conta antes, né? Ou faz aqui durante todo o exercício. Então, vamos lá, 7.500 dividido, abre parênteses, 1 mais 2 dividido por 100 vezes 18 igual 5.000. Vou aumentar aqui a caixinha, né? PV igual. Dá um dinheirinho aí, 5.514,71. Arredondando aí. Então, para eu conseguir 7.500 num ano e meio, 2%, eu preciso depositar hoje 5.514, aproximadamente. Belezinha, mais um de juros simples, temos mais dois, né? Vamos lá. Um investidor aplicou. A aplicação é capital, PV, valor presente.
para receber, então, no futuro de 2 anos aí, é o FV, que ele vai receber 8.042,19. Então, num prazo aí de 2 anos. E quero saber qual que é a taxa mensal, ou seja, ao mês. Então, eu vou calcular aqui em número de anos, para não precisar mexer na taxa, desculpe, número de meses. Se é ao mês a taxa, eu preciso ter N em mês também, né? Então, agora vamos colocar aqui uma caixinha de texto, só para eu conseguir escrever aqui no meio. O meu. Tá. Primeira coisa, gente, a fórmula, se vocês olharem bem, ó, dessas duas fórmulas que são as mais usadas, né? Essa do montante e essa dos juros, a dos juros é bem mais simples para isolar qualquer variável, né? Principalmente a taxa aí. Aqui teria que primeiro passar dividindo, depois subtraindo, para depois dividir tudo. Então, ficaria bem complicadinho a taxa, a fórmula, né? Aqui seria a fórmula ideal, porque se você olhar aqui, ó, FV, PV, N e I. É a fórmula que eu tenho todos os dados, né? Ó, PV, FV, N, I. Seria essa fórmula indicada. Mas os juros eu posso calcular fazendo montante menos capital. Vejam se vocês me entendem, me entendem aí. Falando assim, o FV é igual a PV mais juros, certo? Então, nossos juros é igual FV menos PV. Ou seja, 8.042,19 menos 5.000, que vão dar 3.042,19. Então, esse vai ser o J. 3.042,19, né? Que é a diferença do FV pelo PV. Pronto. Tendo o valor dos juros, agora eu posso usar aquela outra fórmula. J igual a PV vezes I vezes N. Isolando aí o I, eu vou ter o que está multiplicando o I, vai passar dividindo, né? Então, vai ficar J dividido por PV vezes N. O nosso I, então, vai ser igual aos juros, 3.042, que a gente acabou de calcular, né? 0,19. O PV é 5.000 vezes o N, que é 24. Jogamos na calculadora, 3.042,19 dividido por 5.000 vezes 24. 0,25. 0,025. Depois, o próximo caso é 3, então, tá ótimo assim. Isso daqui significa que é a taxa unitária. Para eu conseguir a taxa percentual, eu multiplico por 100. Então, se eu fosse transformar esse número numa fração, seria 2,5 sobre 100. Não, quantas casas? Se eu andar duas casas, ó, 1, 2 com a vírgula, vai ficar 2,5 sobre 100. Duas casas eu divido por 100. Então, 2,5% ao mês. Importante colocar o mês, tá bom? Então, esse daqui é mais um jeito de calcular juros simples. E o último, eu posso pedir o prazo. Mesmo esqueminha, gente. A gente começa interpretando o problema. Determinar o prazo, então eu quero saber o N de uma aplicação. A aplicação é PV. 5.000 de novo. Rendeu um montante. Que rendeu um montante. No final das contas, deu um montante de 9.200. Deveria falar que rendeu uns juros, né? Mas rendeu um montante. Teve um montante de 9.200 a uma taxa de 1% ao mês. Vamos lá. Mesma coisinha. Os juros vai ser igual a 9.200 menos 5.000, 4.200. Juros é igual a PV vezes I vezes N.
Então, o nosso N é os juros dividido por PV vezes I. Claro que vocês podem primeiro substituir para depois dividir. Eu posso já isolar as letras. Acho mais tranquilo, mas fiquem à vontade. 4.200 dividido pelos 5.000, que é o capital, vezes a taxa. 1 dividido por 100. Então, eu vou botar 0 por 0, vai ficar 4.200, cortei o 0 por 42, dividido por 50 vezes, cadê o 24, né? Ah, não, 24 não. É 1% só que é a taxa, não. 1%, eu estou buscando ele. Então, 4.200 dividido por 50.000. Vai dar 0,84. Nossa, tem uma coisa errada aqui. 1%, 0,84 de mês. Algo está errado. Por que eu dividi errado? Ah, tá. Dividido por 100. 4.200 dividido por 50.000. Ah, 400 por 50. Agora que eu vi que tem 800, é 34. Eu tô fazendo conta tudo doida, gente. Ó, corta esses dois zeros com esses dois zeros, ou esse com esse. Eu cortei esse. Tá louca. 84 meses. Se eu dividir isso por 12, 7 anos. Eu tenho que esperar 7 anos para 5.000 virar 9.200. Então é isso, gente. Isso aqui você joga direto na calculadora. Sucesso. Juro simples, é muito simples.